Harry Potter e o Cálice de Fogo. O recomeço de mais um ano letivo vem amenizar os temores de Harry, que compartilha com os melhores amigos, Ron Weasley e Hermione Granger, todas as aventuras emocionantes que continuam a acontecer na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Também nesse quarto ano, acontecimentos inesperados, como por exemplo, a presença de um novo professor de defesa contra as artes das trevas e um evento extraordinário promovido na escola, alvoroço dos ânimos dos estudantes. Outras escolas de magia se apresentam e alguns de seus alunos, ao lado de veteranos de Hogwarts, liderados pelo sábio professor Dumbledore, terão de demonstrar todas as habilidades mágicas, e não má. Capítulo 1 A Casa dos Riddle. Os habitantes de Little Hangleton continuavam a chamá-la Casa dos Riddle, ainda que já fizesse muitos anos desde que a família Riddle morara ali. A casa ficava em um morro com vista para o povoado, algumas janelas pregadas, telhas faltando e a era se espalhando livremente pela fachada. Outrora, uma bela casa senhorial e sem favor algum, a construção maior e mais imponente de toda a redondeza, a casa dos Riddle agora estava úmida, em ruínas e desocupada. As pessoas do local concordavam que a velha casa dava arrepios. Meio século antes, uma coisa estranha e terrível acontecera ali, uma coisa que os antigos habitantes do povoado ainda gostavam de discutir quando faltava assunto para fofocas. A história fora requentada tantas vezes e enfintada em tantos pontos que ninguém mais sabia onde estava a verdade. Todas as versões, porém, começavam no mesmo ponto. 50 anos antes, ao amanhecer de uma bela manhã de verão, quando a casa dos Riddle ainda era bem cuidada e imponente, uma empregada entrou na sala de estar e encontrou os 3 Riddle mortos. A empregada saiu correndo morro abaixo, aos berros, até o povoado e acordou o maior número possível de pessoas, caídos na sala com os olhos abertos, gelados, ainda com a roupa do jantar. A polícia foi chamada e Little Hangleton inteiro fervilhou de espanto, curiosidade e mal disfarçada excitação. Ninguém gastou fôlego em fingir tristeza com o que acontecera aos Riddle, porque eles eram muito impopulares. Os velhos senhor e senhora Riddle tinham sido ricos, snobs e grosseiros, e seu filho adulto, Tom, era tudo isso em grau maior. A preocupação de todos que moravam em Little Hangleton era a identidade do assassino, pois não tinha dúvida de que 3 pessoas aparentemente saudáveis não poderiam ter morrido na mesma noite de causas naturais. O enforcado, bar local, faturou sem parar aquela noite. Os habitantes do povoado apareceram em peso para discutir a matança. Foram recompensados por terem deixado o conforto de sua lareira, quando a cozinheira dos Riddle apareceu teatralmente e anunciou para o bar, repentinamente silencioso, que um homem chamado Franco Bryce acabara de ser preso. Franco? Exclamaram várias pessoas. Nunca! Franco Bryce era o jardineiro dos Riddle. Morava sozinho em uma casa mal cuidada na propriedade dos patrões. Voltara da guerra com uma perna dura e uma intensa aversão por ajuntamentos e barulhos, e desde então trabalha para os Riddle. Houve um corre-corre geral para pegar bebidas para a cozinheira e ouvir maiores detalhes. Sempre achei ele esquisito, disse a mulher aos ouvintes ansiosos depois do quarto xerez. Assim, antipático. Tenho certeza de que não ofereci a ele só uma xícara de chá. Ofereci bem uma 100. Nunca quis se misturar com ele mesmo. Ah, disse uma mulher sentada ao balcão. Mas ele passou um sofrimento na guerra, Franco, e gosta de uma vida tranquila. Isso não é razão. Quem mais tinha a chave da porta dos fundos, então? Vociferou a cozinheira. Desde que me entendo por gente, sempre teve uma chave de reserva pendurada na casa do jardineiro. Ninguém forçou a porta ontem à noite. Não tem janelas quebradas. O Frank só precisou entrar escondido na casa grande enquanto a gente dormia. As pessoas trocavam olhares tenebrosos. Eu sempre achei que ele tinha um jeito ruim, e não me enganei, resmungou o homem junto ao balcão. Foi a guerra que deixou ele esquisito, se querem saber minha opinião, disse o dono do bar. Eu disse que não queria desagradar a Franco, não disse, Dot? Falou uma mulher agitada a um canto. Gênio terrível, concordou Dot, acenando a cabeça com vigor. Me lembro de quando ele era criança. Na manhã seguinte, quase ninguém em Little Hangleton duvidava que Franco Bryce teria matado os Riddle. Na cidadezinha vizinha de Great Hangleton, na delegacia de polícia escura e feia, Franco teimava em repetir sem parar que era inocente e que a única pessoa que ele vira perto da casa no dia da morte dos Riddle fora um adolescente estranho, de cabelos negros e rosto pálido.
Ninguém mais no povoado vira o tal garoto, e a polícia não teve dúvidas de que Franco o inventara. Então, quando as coisas estavam ficando muito feias para Franco, chegou o laudo sobre os cadáveres dos Riddle e tudo mudou. A polícia nunca viu um laudo mais esquisito. Uma equipe de legistas examinaram os corpos e concluíram que nenhum dos Riddle fora baleado, envenenado, esfaqueado, estrangulado, sufocado ou, pelo que saibam, sofrera qualquer violência. Com efeito, continuava o laudo. Em tom de inconfundível perplexidade, os Riddle, tirando o fato de que estavam mortos, pareciam gozar de perfeita saúde. Os legistas observaram, como se estivessem decididos a encontrar alguma coisa errada nos cadáveres, que cada membro da família tinha uma expressão de terror no rosto. Mas, segundo afirmava a frustrada polícia, quem já ouviu falar de alguém que morreu de pavor? E como não havia a menor prova de que os Riddle tivessem sido assassinados, a polícia foi obrigada a soltar Franco. Os mortos foram enterrados no cemitério da igreja em Little Hangleton, e por algum tempo suas sepulturas se tornaram alvo de curiosidade geral. Para a surpresa de todos, e acompanhado por uma nuvem de desconfiança, Franco Bryce voltou para sua casinha na propriedade dos Riddle. Para mim, foi ele quem matou a família e não me interessa o que a polícia disse, comentou Dot no enforcado. E se ele tivesse um pingo de decência, iria embora daqui, sabendo que a gente sabe que foi ele. Mas Franco não foi embora. Ficou para cuidar do jardim para a família que veio morar logo depois na casa dos Riddle, e para a próxima, porque nenhuma das duas se demorou muito. Em parte, talvez tenha sido por causa de Franco, que cada proprietário dizia que o lugar dava uma sensação desagradável e por falta de moradores acabou se desmantelando. Capítulo 2. A cicatriz. Harry estava deitado de costas, respirando com força como se tivesse corrido. Acordara de um sonho vivido, apertando o rosto com as mãos. A antiga cicatriz em sua testa, que tinha a forma de um raio, ardia sob seus dedos como se alguém tivesse comprimindo sua pele com um arame em brasa. Ele se sentou, uma das mãos ainda na cicatriz e a outra estendida no escuro à procura dos óculos, que deixará em cima da mesa de cabeceira. Ele os colocou e o quarto entrou em foco, iluminado por uma luz fraca e nevoada vinda de um lampião de rua fora da janela. Harry tornou a passar os dedos pela cicatriz, continuava dolorida. Ele acendeu um abajur ao seu lado, saiu da cama, atravessou o quarto, abriu o guarda-roupa e espiou no espelho que havia no lado interno da porta. Um menino magricelo de 14 anos olhou para ele. Os olhos muito verdes, intrigados sob os cabelos negros em desalinho, examinou com mais atenção a cicatriz em sua imagem. Parecia normal, mas continuava ardendo. Harry tentou se lembrar do que estivera sonhando antes de acordar. Parecia tão real. Havia duas pessoas que ele conhecia e uma que não conhecia. Ele se concentrou, enrugando a testa, tentando se lembrar. Veio à sua mente a imagem pouco nítida de um quarto escuro. Havia uma cobra em cima de um tapete diante da lareira, um homenzinho chamado Pedro, de apelido Rabicho, e uma voz aguda e fria, a voz de Lord Voldemort. Só de pensar, Harry teve a sensação de que uma pedra de gelo estava descendo para seu estômago. Fechou os olhos com força e tentou se lembrar da aparência de Voldemort, mas foi impossível. Tudo o que Harry sabia era que, no momento em que a poltrona girava, virá o que estava sentado nela. Sentirá um espasmo de horror, que o acordará, ou fora a dor da cicatriz. E quem era o velho? Porque, sem dúvidas, havia um velho. Harry o virá cair no chão. Tudo estava ficando confuso. O garoto levou as mãos ao rosto, tampando a visão do quarto em que estava, tentando reter a imagem daquele outro mal iluminado. Mas era o mesmo que tentar segurar água com as mãos. Os detalhes agora desapareciam, com a mesma rapidez com que ele tentava retê-los. Voldemort e Rabicho estiveram conversando sobre alguém que haviam matado. Embora Harry não conseguisse lembrar o nome, eles estiveram planejando matar mais alguém. Harry tirou as mãos do rosto, abriu os olhos e contemplou o quarto, que toda a volta como se esperasse ver alguma coisa diferente ali. Como era de se esperar, havia uma quantidade extraordinária de coisas diferentes em seu quarto. Havia um malão de madeira aberto ao pé da cama, deixando à mostra um caldeirão, uma vassoura, vestes negras
e vários livros de feitiços. Rolos de pergaminho atoalhavam a parte do tampo de sua escrivania, que não estava levantada por causa de uma enorme gaiola vazia, em que sua coruja muito branca, Ed Riggs, normalmente se encapitava. No chão, ao lado de sua cama, havia um livro aberto. Ele o estivera lendo antes de adormecer na véspera. As ilustrações do livro se mexiam. Homens com vestes laranja vivo voavam em vassouras e entravam e saíam de seu campo de visão jogando uma bola vermelha. Harry foi até o livro, apanhou e o assistiu a um dos bruxos marcando o gol espetacular enfiando a bola por um aro a 15 metros de altura. Então o garoto fechou o livro. Nem mesmo o quadribol, na opinião de Harry, o melhor esporte do mundo, conseguiria distraí-lo naquele momento. Ele repôs o livro, voando com os cânones sobre a mesa de cabeceira, dirigiu-se à janela e afastou as cortinas para olhar a rua lá embaixo. A Rua dos Afeneiros tinha o aspecto exato de uma rua de subúrbio respeitado. Deveria ter nas primeiras horas de um sábado, todas as cortinas estavam fechadas. Até onde Harry pode ver no escuro, não havia um único ser vivo à vista, nem mesmo um gato. Contudo, Harry voltou inquieto para a cama e se sentou. Passava mais uma vez o dedo pela cicatriz. Não era a dor que o incomodava, a dor e aos ferimentos. Uma vez, perderá todos os ossos do braço com direito a sentir a dor de recuperá-los em uma noite. O mesmo braço fora perfurado pela pressa venenosa de uma cobra. Pouco tempo depois, ainda do ano anterior, ele despencará 15 metros da vassoura em que voava. Estava acostumado com acidentes e ferimentos incomuns. Eram inevitáveis quando se frequentava a escola de magia e bruxaria de Hogwarts, e se tinha um pendor para atrair confusão. Não, a coisa não estava incomodando Harry. Era que da última vez que sua cicatriz doera, fora que Voldemort tinha andado por perto, mas o bruxo não poderia estar ali naquela hora. A ideia de Voldemort estar rodando a Rua dos Alfeneiros era absurda, impossível. Harry parou de escutar com atenção o silêncio à sua volta. Estaria esperando ouvir o rangido de um degrau, o farfalhar de uma capa, e então teve um leve sobressalto. Seu primo, Duda, acabará de soltar um tremendo ronco do quarto ao lado. Harry deu em si mesmo uma sacudida imaginária. Estava sendo burro. Não havia mais ninguém em casa exceto o tio Walter, a tia Penilda e Duda. E era evidente que eles ainda estavam dormindo, embalados por sonhos tranquilos e indolores. Era quando dormiam que Harry mais gostava dos Durmulays, não porque não ajudassem em nada quando estavam acordados. Tio Walter, tia Petúnia e Duda eram os únicos parentes vivos de Harry. Eram trouxas. Não eram bruxos, que odiavam e desprezavam qualquer forma de magia, o que significava que Harry não era tão bem-vindo em sua casa quanto uma pelota de mofo. Eles explicaram as longas ausências de Harry nos últimos 3 anos, dizendo a todos que o garoto estudava no centro Sr. Brutus, para meninos irrecuperáveis. Sabiam muito bem que, como bruxo menor de idade, Harry era proibido de usar magia fora de Hogwarts, mas não perdiam a mania de culpá-lo por tudo que acontecia de errado na casa. Harry nunca poderá fazer confidências a eles, nem contar nada de sua vida no mundo da magia. A simples ideia de procurá-los quando acordassem para falar de sua cicatriz estava doendo e que estava preocupado com Voldemort era ridícula. No entanto, era por causa de Voldemort que Harry viverá a morar com os Dursley para início de conversa. Se não fosse por aquele bruxo, Harry não teria na testa a cicatriz de formato de um raio. Capítulo 3 – O Convite. Quando Harry finalmente chegou à cozinha, os 3 Dursley já estavam sentados à mesa. Nenhum deles ergueu a cabeça quando o garoto entrou ou se sentou. A caraça vermelha de tio Walter estava escondida atrás do matutino Daily Mail, e tia Petúnia partia um grapefruit em 4. Os lábios contraídos por cima dos dentes de cavalo. Duda parecia furioso e carrancudo, e por alguma razão dava a impressão de estar ocupando mais espaço do que de costume. Isso não era pouco, porque ele sempre ocupava sozinho um lado inteiro da mesa quadrada. Quando tia Petúnia pôs um quarto de grapefruit no prato do filho com o termo "Tome, Dudinha querido", o garoto lançou-lhe um olhar raivoso. A vida de Duda tomara um rumo muito desagradável desde que ele voltara para passar as férias de verão em casa trazendo um boletim de fim de ano. Tio Walter e tia Petúnia, como sempre, tinham conseguido arranjar desculpas para as notas baixas dele. Tia Petúnia sempre insistia que Duda era um menino muito talentoso, incompreendido pelos professores, enquanto tio Walter
sustentava que ele não queria mesmo um filho CDF e educadinho. Eles também passaram por cima das acusações de truculência e intimidação de colegas que havia no boletim. Ele é um garoto turbulento, mas não faria mal a uma mosca, comentou tia Petúnia chorosa. Contudo, no finalzinho, havia uma observação muito bem colocada da enfermeira da escola, que nem mesmo os pais conseguiram justificar. Por mais que tia Petúnia choramingasse que Duda tinha ossos grandes e que seu excesso de peso era na realidade gordura infantil, que ele era um menino em crescimento e precisava de muita comida, o fato era que os fornecedores de uniformes da escola não estocavam calças suficientemente grandes para Duda. A enfermeira da escola vira que os olhos de tia Petúnia, tão atentos quando se tratava de encontrar marcas de dedo em suas paredes brilhantes e observar as idas e vindas dos vizinhos, simplesmente se recusava a enxergar que, longe de precisar de alimentação suplementar, Duda atingira aproximadamente o tamanho e o peso de um filho de orca. Então, depois de muitos acessos de raiva, muitas discussões que sacudiram os olhos de Harry e muitas lágrimas de tia Petúnia, o novo regime começara. A receita de dieta que a enfermeira de Melch enviara para colocar na geladeira já esvaziada de todas as coisas que Duda mais gostava: bebidas gasosas, bolos, barras de chocolate e hambúrgueres, e cheias de frutas, legumes e coisas que tio Walter chamava de comida de coelho. Para fazer Duda se sentir melhor com a mudança, tia Petúnia insistira que a família inteira seguisse a mesma dieta. Agora ela passava um quarto de grapefruit para Harry. O garoto reparou que o dele era bem menor que o de Duda. A tia parecia sentir que a melhor maneira de manter a moral de Duda era providenciar para que ele, no mínimo, recebesse mais comida do que Harry. Mas tia Petúnia não sabia o que estava escondido sob as tábuas soltas do soalho no andar de cima. Não fazia a menor ideia de que Harry não estava seguindo dieta alguma. No momento em que descobriu que esperavam que ele sobrevivesse durante o verão comendo palito de cenoura crua, Harry despachara Edgis à casa dos amigos com pedido de ajuda. Eles tinham correspondido mais do que a altura. A coruja voltara de casa de Hermione, com uma enorme caixa de lanchinhos sem açúcar. O pai de Hermione era um dentista. Hagrid, o guarda-caças de Hogwarts, comparecera com um saco de bolos que ele mesmo fabricava. Harry ainda não provara, tinha muita experiência com a culinária de Hagrid. A senhora Weasley, porém, mandara a coruja da família Errol com um enorme bolo de frutas e tortinhas variadas. O coitado de Errol, que era velho e fraco, precisava de 5 dias inteiros para se recuperar da viagem. Então, no aniversário de Harry, a que os Dursley sequer deram atenção, ele recebera 4 esplêndidos bolos de aniversário de Ron, Hermione, Hagrid e Sirius. Ainda lhe restavam 2, e sabendo que teria um café da manhã de verdade quando voltasse ao seu quarto, ele começou a comer o grapefruit sem reclamar. Tio Walter pôs de lado o jornal com um profundo suspiro de desaprovação e olhou para o seu quarto de grapefruit. "É só isso?" perguntou em um tom de reclamação a tia Petúnia. A mulher lhe lançou um olhar severo e indicou com a cabeça o filho, que já acabara de comer o seu quarto de fruta e estava cobiçando de Harry com um olhar azedo nos olhinhos de porco. Tio Walter soltou um grande suspiro, que arrepiou sua espessa bigodeira e apanhou a colher ao lado do prato. A campainha da porta tocou. Ele se levantou penosamente da cadeira e saiu em direção ao hall, rápido como um raio, enquanto a mãe se ocupava com a chaleira. Duda furtou o resto de grapefruit do pai. Harry ouviu vozes à porta, alguém rindo e a resposta seca do tio. Então, a porta se fechou e seguiu-se um ruído de papel rasgado no hall. Tia Petúnia colocou bulha de chá sobre a mesa e olhou curiosa à volta para ver aonde fora o marido. Não precisou esperar muito para descobrir. Passado um minuto, ele estava de volta, com o rosto lívido. Você vociferou ele para Harry, na sala de estar. Agora! Espantado, perguntou-se o que teria feito dessa vez. Harry se levantou e acompanhou o tio para fora da cozinha e rumaram para o aposento vizinho. Walter fechou a porta com força depois que ele e o sobrinho entraram. Então, disse o tio, indo até a lareira e se virando para encarar Harry, como se estivesse prestes a lhe dar voz de prisão. Então, Harry teria adorado responder, qual é? Mas achou que a boa disposição do tio não deveria ser testada assim cedinho, principalmente já estava sob forte estresse por falta de comida. Então, decidiu fazer cara de quem está discretamente intrigado. Isso acabou de chegar, disse o tio, e brandiou na cara de Harry a folha de papel de carta roxa. Uma carta a seu respeito. A confusão de Harry aumentou. Quem estaria escrevendo ao tio Walter a respeito dele? Quem ele conhecia que mandaria a carta pelo correio? Tio Walter olhou aborrecido para Harry, depois abaixou os olhos para a carta e começou a ler em voz alta. Prezado senhor e senhora Dursley, nunca fomos apresentados, mas tenho certeza que já ouviram Harry falar muito do meu filho Ron. Como Harry deve ter lhes contado,
A final da Copa do Mundo de Quadribol vai se realizar na próxima segunda-feira à noite, e meu marido, Arthur, conseguiu arranjar ótimos lugares para o jogo por intermédio de conhecidos departamentos de jogos e esportes mágicos. Espero que o senhor e sua mulher nos permitam levar Harry ao jogo, pois é realmente uma oportunidade única na vida. A Grã-Bretanha não cedia a Copa há 30 anos e as entradas são muito difíceis de obter. Ficaremos muito felizes se Harry pudesse passar o resto das férias de verão conosco e de acompanhá-lo em segurança até o embarque para a escola. Seria preferível que ele nos mandasse a resposta o mais depressa possível da maneira normal, porque o Correio dos Trouxas entregou correspondência em nossa casa e não tenho muita certeza de que ele sabe onde é. Esperando ver Harry em breve, subscreva-me. Atenciosamente, Molly Weasley.